Vamos pensar em criaturas que viram os dinossauros nascerem e desaparecerem, e que hoje continuam nadando nos nossos oceanos praticamente da mesma forma. Nessa análise, nós vamos mergulhar em um dos maiores enigmas da biologia, os chamados fósseis vivos. A pergunta central que vai nos guiar é justamente esta: como é que algumas espécies conseguiram, de certa forma, ignorar a mudança por períodos de tempo que a nossa mente mal consegue conceber? Vamos conhecer alguns desses sobreviventes impressionantes. Olhamos para o Nautilus, por exemplo. Os ancestrais dele, de 500 milhões de anos atrás, lá do período Ordoviciano, são quase idênticos aos que a gente encontra hoje nas profundezas do oceano. É como se fosse uma verdadeira cápsula do tempo viva. E aí a gente tem o caranguejo ferradura. O design do corpo dele é tão, mas tão eficiente que sobreviveu a várias extinções em massa que simplesmente varreram incontáveis outras espécies do planeta. Ele está por aí há 450 milhões de anos. E, claro, talvez o mais famoso de todos, o selacanto. A ciência só o conhecia por meio de fósseis, e todo mundo acreditava que ele tinha sido extinto junto com os dinossauros. Isso até que em 1938, um exemplar vivo foi encontrado. O seu plano corporal se manteve estável por impressionantes 400 milhões de anos. Essa estabilidade toda, que os cientistas chamam de estase evolutiva, meio que desafia a nossa ideia de que a vida está sempre mudando. E isso nos coloca bem no meio de um debate com duas interpretações bem diferentes. Mas antes de seguir, vamos só deixar bem claro o conceito principal. Estase evolutiva basicamente se refere a esses longos períodos em que uma espécie não apresenta quase nenhuma mudança na sua forma. No grande palco da evolução, que a gente geralmente associa com mudança constante, a estase é um padrão que aparece o tempo todo e que, com certeza, precisa de uma boa explicação. Certo. A primeira explicação, e a mais aceita de modo geral, vem da biologia evolutiva tradicional. Ela é conhecida pelo nome de seleção estabilizadora. A lógica aqui, proposta por biólogos como Douglas Futman, é mais ou menos a seguinte. Primeiro, esses organismos já estão muito, mas muito bem adaptados ao ambiente deles. Mesmo que mutações continuem acontecendo, a seleção natural age como uma espécie de guardião, sabe? Ela elimina qualquer desvio que seja menos eficiente. Então, se o ambiente não muda muito, a melhor estratégia é não mudar. É o famoso ditado, em time que está ganhando, não se mexe. Só que essa explicação, por mais lógica que pareça, encontra alguns obstáculos. Muitas dessas espécies sobreviveram a mudanças climáticas gigantescas, a extinções em massa. Se a chave era a estabilidade do ambiente, como elas continuaram existindo? E tem mais. Estudos genéticos mostram que, no nível molecular, os genes delas estão sim mudando. A mudança genética acontece, mas ela não aparece na forma do corpo. E isso nos leva a uma outra maneira de pensar. Isso abre espaço para uma visão alternativa, uma que argumenta que a resposta talvez não esteja no ambiente externo, mas sim dentro do próprio organismo. E essa é a interpretação que vem da teoria do design inteligente. De acordo com autores como Michael Behe e Stephen Meyer, a estase não seria sobre um ambiente estável, mas sim sobre uma arquitetura biológica estável. A ideia é que os organismos têm planos corporais complexos com limites que já vêm embutidos neles. A evolução pode até acontecer, mas só dentro desses limites, como se fossem variações sobre o mesmo tema musical. Agora, transformações radicais para um plano corporal totalmente novo seriam, nessa visão, biologicamente improváveis. E este quadro aqui resume perfeitamente o centro da questão. De um lado, a visão de que a estase é causada por pressões externas, a seleção do ambiente. Do outro, a visão de que ela é o resultado de restrições internas, ou seja, limites no próprio projeto biológico. A pergunta no fundo é, a mudança é possível, mas não é vantajosa, ou ela é, na verdade, fundamentalmente limitada? Para tentar entender qual interpretação se encaixa melhor nos fatos, vamos voltar aos nossos exemplos e olhar para os detalhes que desafiam as explicações mais simples. A história do selacanto é fascinante, não é? De um simples fóssil, a sua redescoberta surpreendente. Mas o detalhe mais importante, que foi destacado pelo pesquisador Peter Forey, não é só a idade dele, mas sim onde ele viveu no passado e onde ele vive hoje. Acontece que muitos fósseis de selacanto são encontrados em rochas que se formaram em ambientes de água doce, enquanto os selacantos de hoje vivem em mares profundos. Isso é uma mudança de habitat gigantesca. Se a estabilidade do corpo fosse só por causa de um ambiente constante, como explicar que a forma dele não mudou nada apesar dessa mudança toda?
Com o caranguejo ferradura, o quebra-cabeça é genético. Estudos de autores como Hudkin e Young mostram que diferentes populações desses caranguejos, que estão separadas há milhões de anos, acumularam um monte de diferenças no DNA. Mesmo assim, olhando para eles, os corpos são praticamente idênticos. De novo, aparece essa desconexão. Os genes estão evoluindo, mas o corpo não. E o paradoxo fica ainda mais forte com o tuatara, da Nova Zelândia. Estudos genômicos feitos por Subramania e seus colegas revelam que ele tem uma das taxas de evolução molecular mais rápidas entre todos os répteis. Ou seja, seus genes estão mudando a toda velocidade, mas a sua aparência externa parece congelada no tempo. Isso desafia de frente a ideia de que mudança genética sempre leva a uma mudança na forma do corpo. E olhe, esses não são casos isolados, não. Esse padrão se repete em todo o mundo biológico. Desde o braquiópode língula, que é quase o mesmo desde a explosão cambriana, até a árvore ginkgo biloba, uma verdadeira relíquia botânica de 200 milhões de anos. A estase parece ser uma regra bem importante na história da vida e não só uma exceção curiosa. Todos esses exemplos nos forçam a fazer uma distinção que é muito importante para o debate. O que, afinal, significa macroevolução? Parece que existem dois tipos. Primeiro, existe o que podemos chamar de evolução dentro de um plano corporal. Pense nos famosos tentilhões de Darwin. Eles diversificaram os bicos para comer coisas diferentes, mas continuam sendo, no fundo, tentilhões. Todo mundo concorda que esse tipo de mudança, a variação dentro de um projeto que já existe, acontece o tempo todo. Onde o debate realmente acontece é sobre a macroevolução criativa, a origem de planos corporais completamente novos. Não a mudança no bico de um tentilhão, mas a origem do primeiro pássaro a partir de um réptil, por exemplo. A visão do design inteligente argumenta que, enquanto o primeiro tipo de evolução é muito comum, a evidência para a criação de projetos fundamentalmente novos é justamente o que os fósseis vivos colocam em dúvida. Portanto, para os defensores da segunda visão, a persistência de criaturas como o selacanto e o Nautilus não seria um acaso da seleção natural. Seria, na verdade, uma demonstração de que os planos corporais são fundamentalmente estáveis e que eles resistem a transformações radicais. Certo. Então, para onde tudo isso nos leva? No fim das contas, o fenômeno dos fósseis vivos nos deixa com uma pergunta muito profunda sobre a própria natureza da história da vida na Terra. E voltamos à nossa questão central. Essa incrível estabilidade dessas criaturas é a marca de uma adaptação perfeita dentro de um processo evolutivo sem limites? Ou será que ela revela as fronteiras do que é biologicamente possível? A resposta para essa pergunta redefine a nossa compreensão da história da vida, sugerindo que ela pode ser governada tanto por regras de estabilidade quanto por forças de mudança.